Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus apresenta exigências vocacionais. Na Bíblia de Jerusalém, exigências da vocação apostólica. E a gente tem dificuldade de entender essa linguagem de Jesus até hoje, né? Fica assim, poxa, por que Jesus foi tão duro, né? Tão insensível, né? Poxa, não pode enterrar o pai, não pode despedir dos amigos. Bom, aqui temos 3 tipos de pessoas que querem seguir Jesus. E talvez você se enquadre em alguma delas. Aquele que garantiu que vai atrás de Jesus onde quer que ele for. Eu te seguirei para onde quer que vás. Não importa, eu vou. Olha, Pedro falou isso também, hein? Pedro diz isso para Jesus: Eu vou até a morte, se for preciso. E Jesus falou para ele: Pedro, você vai, mas não é agora. Você, né, tem muita boa vontade, né? Você tem assim, um ímpeto muito grande de servir, de fazer, mas você não vai dar conta. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Então, você tem vontade, mas não é assim tão fácil. Nós falávamos anteriormente dessa resolução de Jesus, dessa decisão resoluta de seguir para Jerusalém. E aqui a palavra começa: enquanto prosseguiam viagem. Ou seja, Jesus está nessa pegada, vamos dizer assim, né, de ir para Jerusalém. Escutei uma vez o Padre Paulo pregando, uma vez não, várias vezes, o Padre Paulo pregando assim que Jesus ficou com o rosto firme, né? E na tradução, né, lá no original, e como se endurecesse o rosto como pedra. Sabe aquela pessoa que fica séria e a expressão dela não muda? Foi desse jeito que Jesus subiu para Jerusalém. Então ele não foi oba, Jerusalém, vamos fazer festa. Não tinha festa. Tinha cumprimento de missão. Quem serviu o quartel, né? Pelo menos por 1 ano serviu o exército, sabe qual é a postura do soldado, do combatente? Ele não tem, né,
como na gíria do quartel se diz, né? Cara larga, né? Aquela cara aberta, né? De ficar rindo. Não, ele tá na tropa, ele tá num treinamento para que, se o país precisar dele para uma guerra, ele tem que estar pronto naquele tempo para uma guerra. E guerra não é festa. Guerra é horrores. É um show de horrores. É uma atrocidade, é coisa terrível. Então você não vai enfrentar uma situação difícil no oba-oba. Seu rosto, sua expressão, seu corpo tem que estar preparado para aquilo. Então o treinamento do soldado, ele é forte, ele é firme, ele não tem brincadeira, não tem um contra o outro, é um pelo outro. A gente fala muito isso no quartel. Espírito de corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um vence, todos vencem. Parece que você já escutou isso em algum lugar aqui na Palavra de Deus, né? São Paulo fala muito sobre essa realidade do corpo de Cristo na Carta aos Coríntios. A gente vai chegar lá, aqui no plano de leitura. Mas isso é para ilustrar o quê? A forma como o soldado é formado. Não é para ele ser uma pessoa divertida. Não, ele tem um rosto firme, uma postura resoluta. E se ele vai ficar com medo, se ele vai titubear, ele põe a perder a guerra, põe a perder o seu exército, ele põe a perder a tropa. Ele vai se render, ele vai ficar com medo do ataque, porque ele está com medo de morrer. Então, quando ele vai para a guerra, ele não pode ter medo de morrer. Ele sabe até que vai morrer. Ele sabe até que pode morrer, mas ele não pode ter medo. Ele tem que ficar treinado para não ter medo. Ele tem que ser treinado para vencer, para salvar os seus amigos, para defender sua pátria. Enfim. Para dizer que Jesus sobe com esse rosto firme. E aí, pelo caminho, vão falando com ele, né? Eu vou para onde quer que vá. Só que Jesus deixa claro, as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem uma garantia para mim, para você, de vida sossegada. Aqui não. E tem a promessa da vida eterna, mas aqui ele vai providenciar, mas não é aquele lugar seguro do ninho, da toca. É o que a providência vai nos dando cada dia, e isso é difícil de viver. Se você não está decidido, se você não está confiante no Deus que você está seguindo. É claro que Deus permite muitas graças para as pessoas, tem a providência que ela se manifesta na vida dos seus filhos e filhas, dos seus discípulos, mas não é uma regra. Pelo contrário, Jesus está dizendo que eu não vou te garantir segurança. Esse tipo de segurança de onde você vai ficar, de uma casa, de um carro, disso, daquilo. Se você está seguindo Jesus, Jesus está te garantindo essas coisas, olha, pensa bem se é Jesus mesmo que está falando, porque ele disse isso aqui, ó. E eu não encontrei em nenhum lugar da Escritura que ele ia estar garantindo as coisas dessa forma. Jesus garante o necessário, todo o necessário. Ele diz, olha, o meu Pai vê o que vocês precisam, que é o necessário de cada dia. Se ele cuida dos pardais, se ele cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de vocês, gente de pouco café? Aí sim, o Pai vai cuidar. E continua cuidando, não vai desamparar. Mas a regalia, né? Jesus estava famoso, estava indo para Jerusalém. Será que ele não vai ser coroado rei lá? Calma, não é isso aqui que eu estou prometendo para vocês, não. É o que Jesus está falando aqui, ó. As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí outro diz, Jesus diz ao outro, né? Segue-me. Chamou. Assim como chamou Pedro, Tiago, João, chamou aquele lá. O que Pedro, Tiago, João, Mateus fizeram quando Jesus chamou? Imediatamente deixaram tudo e seguiram.
Não foi essa a postura deles, dos apóstolos, né, que depois foram escolhidos apóstolos? Foi essa. Mas olha o que esse aqui falou. Deixa que eu primeiro enterrar meu pai. Ah, como assim? Enterrar meu pai? Não é que o pai dele estava ali a ponto de morrer. Poderia até estar, mas não parece ser isso. Parece ser o quê? Olha, eu sou filho único, né? Eu tenho meu pai, eu vou enterrar meu pai. Porque se ele tivesse outros irmãos, ele podia ir de boa. Porque os irmãos assumem essa responsabilidade. Mas não, deixa eu enterrar meu pai. Meu pai está vivo, vou cuidar dele, vou enterrá-lo. Mas Jesus diz o quê? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha, a prioridade do reino de Deus. A prioridade. Em termos vocacionais, aqui na Canção Nova, né, quando é um filho único, a equipe vocacional pergunta muitas vezes para a pessoa: e aí, você está disposto? Está disposto? Como é que estão os seus pais? Você está disposto a deixar o seu pai, sua mãe? Às vezes a mãe só, né, é viúva ou é divorciado e situação familiar difícil, mas só tem ele de filho pelo pai e pela mãe. Você está disposto a deixar? É uma entrega difícil, gente. Muito difícil. Mas tem muitos irmãos que preferem amar a Deus acima dos seus pais, acima da sua família. E por o mundo isso é um escândalo. Nossa, esse Deus aí não serve para mim não, porque está fazendo eu deixar meu pai. Jesus está deixando claro que ele é a prioridade. Anunciar o reino de Deus é a prioridade. Isso não significa abandono, desprezo, nada disso, porque senão Jesus estaria indo contra os próprios mandamentos que ele ensinou, que o Pai deu. Jesus não está fazendo isso. Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. Quem é a prioridade? Primeiro e mais importante mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro, mais importante. E nós vamos ver, Lucas vai falar sobre isso aqui. Então deixe que os mortos enterrem seus mortos. Duplo sentido, né? Tem a morte física e a morte espiritual. O que é essa morte? O seu pai está morrendo espiritualmente? Porque se ele está em Deus, se ele é um homem de Deus, você não vai se preocupar. Não é só para o cumprimento de um preceito, mas acima desse preceito humano, que é bonito, que é importante, existe o preceito amar a Deus sobre todas as coisas. E outro disse ainda a Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Mais um caso de alguém que quer fazer alguma coisa antes. Jesus está ali agora. Nesse instante, Jesus disse assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olha, é exigente. Quer seguir Jesus? Quer ser discípulo de Jesus de verdade? Jesus tem prioridade. Jesus exige prioridade. Eu preciso priorizar a Deus. A primazia de Deus na minha vida, a primazia de Deus na sua vida, tem que estar acima. E Jesus com isso não está negando nenhum dos seus mandamentos de amar ao próximo também. E que, por a gente ver o julgamento das nações lá no Evangelho de São Mateus, e Jesus vai julgar, né? Lá no final das contas, ele separa uns à direita e outros à esquerda, e os da direita diz: vinde benditos, porque quando eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. E eles perguntam, né? A quem? Quando? Não lembro disso.
Aí ele fala, quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, ou seja, as pessoas, aos próximos. As pessoas que a gente vai encontrando durante a vida e vai realizando bem com elas. Então, a gente pode ter uma confusão na nossa cabeça de achar assim, nossa, mas ele só queria enterrar o pai. Ele só queria ir lá e despedir. Mas Jesus está dizendo de um chamado que está acima. Você vai fazer todo o bem às pessoas, mas antes vai fazer a vontade de Deus. Antes, você vai seguir Jesus. Se esse chamado chega na minha e na sua vida, eu preciso dizer sim ou não. Eu não posso dizer sim, mas eu quero fazer isso, aquilo. Primeiro, Paulo, na sua carta, ele fala exatamente isso aqui para Timóteo de uma outra maneira. Não sei se você vai lembrar, a gente já estudou a carta a Timóteo. Que quando um militar ele entra para o serviço, ele não pode ficar envolvido nas coisas civis, se ele quer agradar quem alistou. E se o lutador ou o esportista quer viver conforme as regras, se ele quer ganhar o prêmio, ele precisa lutar conforme as regras. É a mesma coisa na vida de quem segue Jesus. A regra, quem dá a regra, o tom é ele. Hoje, o segmento de Jesus, ele se manifestou em diversos carismas que o Espírito Santo suscitou na igreja. Canção Nova é um deles. E tem o jeito de ser Canção Nova. Eu não posso, aqui na Canção Nova, querer inventar o meu jeito de ser e de viver o carisma. Eu preciso viver de acordo com aquilo que foi inspirado no coração do Monsenhor Jonas Abib. E isso gera sofrimento também. Por quê? Porque a minha natureza quer fazer a minha vontade. E eu vou precisar lutar contra ela para realizar a vontade de Deus que me chamou a esse carisma. E depois de um tempo, fui descobrindo, enfim, até chegar onde estou, no meu compromisso definitivo, já há alguns anos. Isso diz da nossa vida vocacional, de carismas específicos hoje na igreja? Sim, mas esse chamado diz também de você, que é um leigo, como eu, mas não é consagrado numa comunidade nova, ou não é religioso, religiosa, não é sacerdote, mas existe a lei que vale para todo mundo. Essa lei que vale para todo mundo é a lei do quê? Eu preciso dar prioridade a Deus. Eu preciso dar prioridade a Jesus, que me chama. Eu preciso dar prioridade ao Senhor. E se eu não faço isso, se eu não realizo essa vontade de Deus desse jeito, se eu não faço a vontade de Deus dessa maneira, eu não consigo realizar aquilo que é a minha vocação como preciso realizar. Aqui temos princípio eterno e ordens de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Ordens de Deus, versículos 59 e 60. São ordens de Deus. E princípios eternos, temos versículos 57 e 58, e depois versículos 61 e 62. Qual a mensagem de Deus para você hoje, diante desta palavra? Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que você vai anotar no seu diário e lutar para viver. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. E juntos vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus. Deixei algumas dicas para você que é novo aqui no canal, para que você possa acessar os conteúdos. Nós começamos pela primeira carta de São João. Tem uma playlist aqui no final, que é a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Com ela, você vai aprender as coisas mais básicas para que você já comece a fazer o estudo conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.